7 deputados. Nós temos um nível do parlamento muito grande. Aqueles que foram expurgados é porque no regime democrático a população opta, a população escolhe, é legítimo, deve ser assim. Tiveram ampla defesa, que a defesa no regime democrático é tão nobre quanto a acusação, ou deve ser até mais nobre. E quando foram excluídos, foi por maioria absoluta do parlamento, mostrando que o parlamento queria se depurar, né? E foram 4 deputados cassados, inclusive um ex-chefe de polícia, demonstrando a força coletiva do parlamento. Não é uma ação individual, o deputado Pisciani não tem nenhum mérito nisso. Eu acho que o parlamento melhora na medida que a sociedade avança, e a sociedade do Rio tem avançado. Deputado, o Lego falou que o senhor está há 20 anos ali na Alerj, né? Os últimos anos na posição de comando ou como secretário-geral, agora como presidente. E aproveitando um pouco essa deixa do Ari, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Nesse tempo, né, como é que o senhor, o que o senhor acha que foi a maior evolução do parlamento fluminense em relação aos outros parlamentos brasileiros? Olha, eu acho que nós tivemos momentos muito significativos. Eu fui um deputado que considero que tive muita sorte no parlamento. Eu já iniciei minha carreira presidindo a Comissão de Orçamento e Finanças. Depois eu saí para ser secretário do governo Brizola. Voltei para ser líder do PDT. Enfrentei a adversidade de ser líder da oposição no início do governo Marcelo Alencar, para defender as contas do Brizola, que eu considero um homem especial na história brasileira. Então eu tive todas as oportunidades. Depois virei primeiro secretário com o Sérgio. Eu acho que esses últimos 14 anos, 15 anos que eu e o Sérgio trabalhamos juntos, depois ele saiu para ser senador e governador, permitiu o amadurecimento do parlamento do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 3.000 funcionários. Por quê? Porque houve uma fusão que não foi discutida com a sociedade em 75. Você juntou 2 estados totalmente diferentes. Uma cidade-estado, que é a Guanabara, um estado rigorosamente agrícola, né? Um interior pobre, um estado de pouca dimensão, mas de grande importância política. A ditadura fez isso para reduzir o número de senadores, de 6 para 3. Nós tínhamos 6 senadores de oposição, viramos 3 senadores. Cortou o sul do Mato Grosso, fez mais 3 senadores, passou a ter 6 senadores da situação e o regime militar passou a ter maioria no Senado Federal. Então, foi uma decisão política. Essa decisão política fez com que o nosso parlamento, quando nós assumimos a primeira secretaria e o Sérgio apresenta, tivesse mais de 3.000 funcionários efetivos. Nós reduzimos para 800 funcionários. Se criou cargos em comissões, para a Comissão de Defesa do Consumidor, para a Comissão de Direitos Humanos, para a Comissão da Pessoa Portadora de Deficiência, que é de vanguarda, foi a primeira, né? Então, isto ocorre por quê? Porque a natureza do legislativo é diferente das outras naturezas. Você não deve inchar como cabide de emprego. O deputado é transitório. Está deputado não é deputado. Eu estou deputado, eu não sou deputado. Portanto, muda a direção, muda a forma de agir. Então, você não pode engessar, porque isso é que custa caro à sociedade, é o que enche a folha de aposentados e pensionistas. Nós tivemos a sabedoria, eu e o Sérgio, de reduzir o tamanho do parlamento e torná-lo eficiente. Fizemos concurso na área de informática, porque é uma coisa moderna, que é uma coisa nova. Isso é que mudou, mas não é uma tarefa minha. Eu não reconheço isso como um avanço a partir do deputado Pisciani. Acho que o Sérgio teve grande importância, acho que eu tive importância, mas acho que o coletivo é que teve importância. Presidente, a Constituição da República diz que criança e adolescente deve ser prioridade na política, no orçamento, nas políticas públicas. A Constituição fluminense repete esse artigo e Vossa Excelência demonstra que tem muita sensibilidade para essa área. Criou, ou está criando, através de um projeto, a Delegacia Especializada em Criança Desaparecida, encaminhou algumas verbas que sobraram do orçamento para a capacitação de adolescentes no mercado do trabalho. Com tanto dinheiro sobrando, por que o Fundo da Infância e da Adolescência não foi contemplado nessa sobra do orçamento da Assembleia? Olha, o desembargador Ciro Darlan, o senhor sabe da nossa sensibilidade. O senhor ainda, quando juiz da Infância e da Juventude, fez várias parcerias com o Alerj em defesa das crianças desaparecidas, em defesa das crianças maltratadas. Vossa Excelência, que é uma referência nacional e internacional em defesa da criança e do adolescente. Ontem nós lançamos, na Praia de Copacabana, estava o seu pai lá, e o deputado Gerson Berg, sob o comando do deputado Sabino, uma cartilha em defesa da adoção, considerando a adoção um ato de amor.
nós temos o deputado Mário Marques à frente da comissão da criança e do adolescente. Não há nenhuma dificuldade de nós participarmos. O fundo é um fundo estadual, é um fundo que deve contemplar recursos do Poder Executivo, da iniciativa privada, do Judiciário, que tem muitos recursos do seu fundo esse que nós criamos, e também do Parlamento. O Parlamento está aberto a contribuir, é uma boa sugestão. Deputado, eu queria voltar à questão da transparência, né? Acho que houve aí uma série de medidas que foram implementadas ao longo dessas duas gestões que foram muito importantes, como o fim das aposentadorias parlamentares, a diminuição do recesso parlamentar, a proibição de contratação de parentes, etc, etc. Então, foram medidas muito importantes e eu gostaria de saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz do impacto dessas medidas internamente e junto à opinião pública. O senhor acha que a opinião pública está reconhecendo esse esforço, a imagem da Assembleia tem melhorado junto à opinião pública? Doutor Geraldo Tadeu. Doutor, eu queria pedir aqui um tempinho para a gente ver o comercial da Band. Voltamos já com o senhor dando essa e outras respostas.